Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no canal Gigante e Glorioso, segunda edição, para a gente falar um pouquinho da trajetória do Botafogo nesse retorno. E eu ainda digo para vocês, o Botafogo está fazendo um retorno melhor do que o turno. Então, para quem achava que não, o turno do Botafogo foi muito bom, tal, foi o campeão do primeiro turno, tal, o Botafogo está fazendo um retorno nesse momento, faltando 5 rodadas para acabar, melhor do que foi o turno. E aí eu vou fazer com vocês um recorte das últimas 8 rodadas do Botafogo no turno e as últimas que a gente vai ter pela frente ainda, né? Mas já se passaram algumas, para a gente comparar como é que está o rendimento do Botafogo em relação ao turno nessas rodadas decisivas e como pode ser as últimas rodadas, principalmente tomando em consideração o que foi o final de turno do Botafogo, que foi sensacional. Se o Botafogo repetir o que fez no turno, no retorno, nessas últimas rodadas, pode entregar a taça para o Glorioso, né? Vai ser muito difícil, mas a gente confia. Pode ser feito, com toda certeza. Vamos discutir sobre isso e muito mais depois da vinheta. Bom, meus amigos, minhas amigas, quero agradecer a moral de vocês. Somos mais de 116 mil inscritos aqui no GG, falando de Botafogo nessa insuportável, chatíssima data FIFA. Olha, que saco isso, né? Que saco. E vamos falar de Botafogo, tem aspirante jogando aí, fase final, né? Sub-23, Botafogo está jogando com o Mirassol, a gente vai amanhã trazer aí detalhes sobre isso. Mas o torcedor do Botafogo está querendo saber realmente sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro. Vou falar do nosso rival da Libertadores, né? O Gabriel Milito, inclusive, soltou uma frase que assustou muita gente. Atlético Mineiro quer esquecer Libertadores por enquanto. E é isso mesmo, tem que pensar em Campeonato Brasileiro, que a realidade do Galo é dura no momento, né? Copa do Brasil já foi. E em relação ao Botafogo, foca Campeonato Brasileiro nesses próximos jogos. Glorioso teve dia de folga ontem, hoje, terça, quarta, a partir de quinta-feira, todo mundo trabalhando duro, pegando pesado. Vamos lá, vamos fazer um recorte dos últimos 8 jogos do Botafogo, do Campeonato Brasileiro do turno, comparando com o retorno. Tá muito igual. Em termos de pontuação, está idêntico. Porque das últimas 8 rodadas do turno, as 3 primeiras das últimas 8, Botafogo venceu o Bragantino no Newton Santos, empatou com o Vasco em São Januário e venceu o Cuiabá lá em Cuiabá. Então, dos 9, ele ganhou 7. No retorno, a mesma coisa. Ele venceu o Bragantino na Bia Bichedi. Venceu o Vasco no Newton Santos e empatou com o Cuiabá no Newton Santos. Então, dos 9 pontos, 7 conquistados. Só invertendo a ordem aí de Cuiabá e Vasco, tá? Se o Botafogo mantiver o aproveitamento do turno, o Botafogo pode ser campeão realmente antes do dia 30. Porque o Botafogo foi avassalador no final do primeiro turno. Depois de vencer o Cuiabá, o Botafogo emendou vitórias contra Atlético Mineiro, 3-0 no Newton Santos, gols do Luiz Henrique, do Cuiabano e do Savarino. O Botafogo, na sequência, venceu o Vitória no Barradão por 1-0, gol também do Savarino. Depois, o Glorioso venceu o Palmeiras naquele jogaço, no Newton Santos, gol do Tiquinho Soares, e venceu pelo mesmo placar, gol do Luiz Henrique, o Internacional, por 1-0. Então foram 4 jogos, 4 vitórias nessa sequência, tá? Se o Botafogo tiver 3 vitórias na sequência dos próximos 3 jogos, uma dessas vitórias seria contra o Palmeiras, então não haveria mais como o Palmeiras igualar o Botafogo, faltando 2 rodadas, tá? Só para vocês terem uma ideia, no turno o Botafogo venceu os próximos 4 jogos contra Galo, Vitória, Palmeiras, Inter e empatou com o São Paulo no Morumbi. Se o Botafogo repete esse feito de nos próximos 5 ganhar 4 e empatar 1, são 13 pontos. E aí o Botafogo, que no momento está com 68, vai para 81. Então é campeão sobrando. O próprio Arthur Jorge, ele afirmou que não é que isso não vá acontecer, né? Ele disse que é muito difícil alguma equipe ganhar os 15 pontos. E eu concordo com ele, acho até difícil o Botafogo ganhar os 15 pontos. Até porque se o Botafogo ganhar os próximos 9 pontos contra Galo, Vitória e Palmeiras, ele não precisa mais ganhar 15.
Ele pode perder até os 2 próximos jogos que ele é campeão. Porque se ele mantiver a vantagem que ele tem sobre os rivais, o Fortaleza vai ter jogo decisivo aí contra o Flamengo, 4º colocado contra 3º colocado. É um jogo interessante, tá? O Fortaleza pode perder pontos. Então o Botafogo também não tem que só olhar para o Palmeiras, ele tem que olhar para o Fortaleza também. A gente tem que respeitar os adversários da tabela. No momento a diferença para o Palmeiras é de 4 pontos. Se o Botafogo vence os 3 jogos, como fez no turno, e um deles é o Palmeiras já não tem como alcançar o Botafogo, porque a diferença seria 7 pontos para tirar em 2 jogos. Mas o Fortaleza, a gente tem que olhar, né? Se o Fortaleza vencer todos os jogos também, os próximos 3, a diferença fica de 5 pontos para tirar em 2 jogos. Dá para tirar. Então o Botafogo já não seria campeão. Ele precisaria ir de uma vitória, tá? Ou de um empate, a depender do número de vitórias, tem que fazer a comparação toda aí, né? Botafogo e Fortaleza, não estaria decidido. Fortaleza teria que perder pontos, tá? Fortaleza não poderia vencer os próximos 3 jogos. Só mostrando para vocês que nesse recorte das últimas 8 rodadas, no turno, o Botafogo foi perfeito. Foi ali que o Botafogo disparou para conquistar o simbólico título do primeiro turno, que não adianta de nada se não for campeão brasileiro. E é exatamente essas rodadas próximas, elas vão ser muito decisivas. E o recorte pode ser das 8, né? Porque o Botafogo jogou muito bem contra o Bragantino, mas poderia ter empatado. Jogou bem, pressionou, mas era um jogo que poderia ter terminado 0-0. O Botafogo continuaria sendo líder, né? O Botafogo e Vasco, o Botafogo foi avassalador. O Botafogo e Cuiabá, o Botafogo jogou mais até do que jogou contra o Bragantino. A bola não entrou, não vencemos. Então, sim, o Botafogo tem jogado com regularidade, jogado bem, né? Ele precisa manter isso nos próximos jogos. Contra o Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro que, como eu falei na primeira edição, ele vem totalmente diferente. O próprio Gabriel Milito deu uma declaração de que o Atlético vai esquecer Libertadores da América. É foco total no Campeonato Brasileiro. E eu já tinha dito isso para vocês aqui. Não poderia ser diferente. Como é que uma equipe vai se dar ao luxo de pensar em Libertadores estando na 11ª colocação? 11ª colocação, você está mais próximo de Z4 do que de G4. Eu sei que não vai ser G4, pode até ser G8, G9, depende muito aí, mas o Atlético Mineiro tem que abrir o olho. Ele não tem nem permanência na Série A garantida, ele precisa ganhar. E os próximos jogos do Atlético Mineiro são contra Flamengo fora de casa e Atlético Paranaense fora de casa. E aí eu falei lá no Dois Toques que o Atlético Mineiro deve perder a Arena MRV, que deve ser interditado. O STJD vai apresentar esse pedido, né, para julgamento, deve haver a interdição e o Atlético ainda pode ter a perda do mando de campo. Tá? Pode ter a perda do mando de campo também para essa partida contra o Botafogo, a ver a data do julgamento. Mas o jogo certamente não vai ser na Arena MRV, porque com o que aconteceu lá, o jogo tem tudo para ser no Mineirão, no Independência, e se o Galo perder o mando de campo, pode até ser fora de Minas Gerais. Vamos ver com que agilidade o STJD vai marcar esse julgamento, né? Ou se vai ser aquela agilidade de tartaruga tão conhecida pelo torcedor brasileiro, tá certo? Amanhã a gente volta com mais informações. Essa data FIFA é um período realmente de muita chatice, mas a gente vai tentar aqui, reunião de pauta daqui a pouco, né, para tentar elaborar conteúdo para vocês aqui no canal Gigante Glorioso, tá certo? Beijo grande no coração, saudações alvinegras e fui.